Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril, da quinta semana da Quaresma. Já estamos à porta da Semana Santa. Domingo, abrimos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. E por isso, a primeira leitura de hoje já um pouco nos coloca no clima, se eu poderia dizer, daquilo que vamos vivenciar nestes dias da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 20, do versículo 10 ao 13. Aqui Jeremias faz uma espécie de oração, mas no fundo uma profecia também. Reconhece que os seus inimigos querem denunciá-lo, querem colocar numa armadilha, querem no fundo matá-lo. E ele confia que o Senhor vai protegê-lo, vai defendê-lo, vai cuidar dele. No fundo, Jeremias é um protótipo, é um profeta que é figura de Cristo no Antigo Testamento, porque é aquele que falará em nome de Deus, mas será perseguido, será preso, sofrerá muito, tanto que ele escreve o livro das Lamentações, para colocar no livro das Lamentações o sofrimento do justo, inocente, perseguido, etc. Mas quem é o justo e inocente por excelência é Cristo, que será sempre posto em situações em que os fariseus, mestres da lei, querem colocar em armadilha, denunciá-lo, um motivo para o acusar, para quem sabe até eliminá-lo, matá-lo. Por isto, Jeremias, este profeta, é figura de Cristo. Por isso, esta leitura muito curtinha já nos remete na paixão. Cristo que é perseguido por fazer o bem, por tentar levar o povo a ter um encontro com o Pai, com Deus que é Pai. E por isso aqui a leitura fala disto. Denunciemo-lo, todos os amigos me observavam minhas falhas, talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Lembra muito do que os fariseus queriam fazer com Cristo, não? Por isso aqui. E qual que é a confiança do profeta? Diz ele, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Ou seja, e a confiança do profeta. Cristo também será protegido, o Senhor virá em seu socorro, mas como eu sei que Cristo, o Pai, o defendeu, o ajudou, mas se ele morreu na cruz, foi ao túmulo, porque o Senhor ressuscita, ou seja, Cristo, pelo seu próprio poder, vence a morte. E o Pai acolhe o sacrifício do Filho e o acolhe, esta oferenda que Cristo fez de si. E não, como dirá a Escritura, o Pai não deixou na morte o seu Filho, mas o ressuscitou da morte. Isto é a ajuda que o Pai fez ao Filho. E por isso é a ajuda que o Senhor quer dar-nos. Sim, teremos cruzes, teremos sofrimentos, passaremos pela morte física, mas o Senhor nos cuida, nos protege, preserva, eu diria, a nossa vida para o céu, para a vida eterna. Assim, como o profeta hoje, confiamos no Senhor, colocamos a nossa vida nele, a nossa esperança nele, ânimo, que os problemas da vida, a cruz, as dificuldades, não nos tirem a fé, não nos tirem a esperança, não nos tirem a confiança no Pai, em Deus. E Ele nos protegerá, Ele nos ajudará. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 31 ao 42. É verdade que nós estávamos meditando ontem e estes dias o capítulo 8 de São João, e aqui damos um pulo para o capítulo 10, mas a raiva, o ódio dos judeus só vai crescendo. Diz aqui que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ou seja, o ódio vai crescendo, querem matá-lo. E Jesus vai dizer, por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras, por qual delas quereis lapidar-me? Fez muitos milagres, curou tantos cegos, surdos, aleijados, leprosos, até ressuscitou mortos.
E aqui Cristo está dizendo, por qual destas boas obras que eu fiz em nome do Pai, vocês querem matar-me, lapidar-me? E os judeus respondem, não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Lembra como terminou o evangelho de ontem? Quando Jesus, discutindo com os judeus, vai dizer, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que atrevimento! Jesus, no fundo, se declara, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, esta expressão, que é o nome de Deus, que Deus deu a Moisés, eu sou. É uma palavra clara aos judeus de que ele é, por natureza, o Filho de Deus. Não o Filho de Deus apenas, não sei, como membro do povo escolhido, do povo... Não, é diferente. E este atrevimento de Jesus, este que é o problema. Jesus se apresenta como Messias, mas um Messias que ninguém esperava, que é o próprio Deus, é o Filho de Deus. E por isto é que os judeus querem lapidar. E até dizem a Jesus, não? Como eu disse agora há pouco, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. E este é o problema que levará Cristo à morte. Não será político, não será econômico, será religioso. Cristo se apresenta como Filho do Pai. E Jesus, olha o que fala, não? E deixa os judeus mais desconcertados ainda. Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Está comentando um salmo Jesus. Ora, ninguém pode anular a Escritura, e se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou? Olha que coisa. Jesus tenta animar os judeus, ele quer a conversão, quer que acreditem que ele não só é o Messias, mas é o Filho de Deus, é o enviado do Pai, o consagrado. Deus não envia um emissário de não sei, não. Ele envia o Filho. Lembra da parábola, não? Dos vinhateiros homicidas? O rei que arrendou a terra foi para um lugar distante e no tempo da colheita enviou os empregados. Mataram alguns, maltrataram outros, etc. Quando já tinha enviado vários, por isso aquela parábola fala dos profetas. Deus enviou profetas, mas maltrataram uns, mataram outros. Por fim, pensou, vou enviar o meu filho, que é Cristo. Mas o que fizeram? Levaram ele para fora da vinha. Jesus será morto fora de Jerusalém. Será crucificado fora de Jerusalém. E eles vão matá-lo. E qual que é aquilo que dizem naquela parábola? Matando o herdeiro, nós tomaremos posse da vinha. No fundo, querem ser donos, deuses, senhores. E aqui, Jesus, no fundo, se apresenta como Filho de Deus e sabe que o que vai ganhar é o ódio. E que será assim Jesus, por causa deste motivo, porque os judeus acham que ele é um blasfemo, porque diz que é Filho de Deus, será morto, crucificado fora de Jerusalém. Então, espero que, de verdade, o convite da liturgia é acreditar que Jesus é o enviado do Pai, é o Messias, mas que ele também é Deus, é o Filho de Deus. E aqui, quase terminando o Evangelho de hoje, mas, olha o que diz Jesus à multidão, não, aos judeus, mas se eu faço, não, porque ele disse, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditar nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Olha, Jesus está tentando chamá-los à conversão. Vejam os sinais que eu fiz, como confirmo todo o Antigo Testamento, que os profetas disseram que o Messias faria. Por que vocês não acreditam que eu sou o Messias? Outra vez procuravam prender a Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista tinha batizado.
E que difícil, alguns acreditaram, alguns foram diante até Jesus, reconhecendo que aquelas obras que Jesus disse confirmam que ele é o enviado do Pai. Por isso essa liturgia de hoje já nos coloca na dificuldade, no problema, e em toda a liturgia da Semana Santa. Cristo será condenado porque não foi aceito como Messias, mais ainda, atrevidamente afirmou que ele é o Filho de Deus. E por isso é um escândalo. Parece fácil professar a fé em Jesus? Não é. Porque o demônio nos tenta dizendo se Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e nos libertou da morte na sua cruz, na sua morte e ressurreição, por que ainda a doença? Por que a morte? Por que os problemas? Por que o sofrimento? Se Deus é tão bom e a morte foi destruída, por que tudo isso? E o demônio usa para fazer-nos duvidar do amor de Deus. Cristo entra na morte, ressuscita, dado o seu Espírito, para que nós, ainda que entremos na morte, não ficaremos na morte. Com Cristo e como Cristo, venceremos a morte ressuscitando. É verdade que passaremos pela morte física, mas se neste mundo conseguir viver em Deus a comunhão com Deus, minha vida será preservada para o céu, para a eternidade. E eu espero que de verdade vivamos assim, esta Semana Santa, na certeza de que o prêmio daquele que aprendeu a colocar-se em Deus não é o livrar-se do sofrimento, da dor, da cruz, mas é experimentando esses acontecimentos sem ser masoquista, doente, sem gostar de sofrer, não é esta a questão, mas ver que Deus o assiste, o fortalece e de alguma maneira nele se dá uma certeza de que aquela morte, aquela dificuldade, aquele problema, aquele sofrimento não tem poder de destruir, de separar o cristão de Deus, mas ainda o preserva para o céu. E o Senhor um dia vai nos ressuscitar em corpo e alma. Que seja essa a certeza de cada um de nós hoje e entremos na Semana Santa na alegria de que celebrar os mistérios pascais é celebrar esta obra de Cristo em nós para destruir a morte, colocar-nos na vida e nos fazer filhos de Deus. Sim, filhos por adoção, mas filhos de Deus. Também poder chamar a Deus de meu Pai, como Jesus fala que Deus é o seu Pai. E eu espero que nós também possamos, quando rezamos o Pai Nosso, lembrar que a obra de Cristo na cruz foi para que nós tivéssemos a Deus como nosso Pai. Oremos. Meditas tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Meditas tu por esta palavra que hoje nos anuncia boas novas da tua parte, para que nós nos alegremos, confiemos em ti, nos convertamos e aprendamos a fazer a tua vontade. Para um dia, vencendo o combate desta vida, as dificuldades, os problemas, as mortes existenciais de cada dia, possamos um dia ressuscitar com teu Filho para participar da vida divina, da vida do céu que tu tens preparado para cada um de nós. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.